Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia do Vedo. E hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros com histórias reais que me marcaram bastante ao longo da vida e ao longo das minhas leituras. O primeiro deles é Cazuza, Só as Mães São Felizes, que foi um depoimento que a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, deu pra Regina Echeverria, uma jornalista. E aqui ela narra tudo o que aconteceu com o filho dela. Aliás, ela narra muito da vida dela também, né? De onde ela veio, como ela conheceu o João, o pai do Cazuza, como eles se casaram e tiveram esse filho único que foi muito querido, muito super protegido, muito mimado e que nos deixou tão cedo, né? Um cara super talentoso, super irreverente e que faleceu aos 32 anos, né? Por complicações devido à AIDS. E eu sou super fã do Cazuza. Eu li esse livro há quase 10 anos, gente. Tava vendo aqui, tá escrito o meu nome e 2007. Não sei se dá pra ver aí. Esse foi um livro que eu comprei num sebo, bem naquela época que eu tava pesquisando muito sobre a vida do Caju, né, como os fãs chamam. E muito interessada em saber mais sobre a biografia dele. E eu li esse livro e esse livro é lindo. É maravilhoso. A Lucinha conta muito pra gente o que ela sentiu, né, tendo ali o filho doente e quando o filho dela morreu. Tem uma parte muito forte em que ela diz que conversou com a Glória Pérez, que também perdeu uma filha, né, e as duas comentaram, gente, que quando abraçaram os filhos mortos ali, elas queriam que eles voltassem pro útero delas. Então é realmente um livro muito forte, mas tem algumas partes muito engraçadas. O Cazuza, mesmo doente, tinha um humor todo dele, ácido e, né, aquela coisa da irreverência e de não ter medo de falar o que ele pensava. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é que aqui no final a gente tem Cazuza por Cazuza e tem várias quotes dele, assim. E você vai lendo e você percebe o tanto que ele continua atual, né? Então eu indico esse livro não só para quem é fã do Cazuza, assim como eu, mas para quem quer saber um pouco de como foi, né, essa coisa da AIDS, quando começou a ter muitos casos no Brasil, mas ele deixou uma obra fantástica que a Lucinha mostra pra gente aqui também, com todo o respeito, todo o carinho, todo o amor de uma mãe que, além de ser mãe, era muito fã do seu filho, né, a maior de todas. E ela também fala da Sociedade Viva Cazuza, né, que ajuda crianças soropositivas e que foi um legado maravilhoso, né, da história do Caju, assim. Então eu recomendo muito esse livro pra vocês. O segundo livro é O Sorte, da Alice Sebold. Já mostrei esse livro algumas vezes aqui. Também uma história muito forte, gente. A Alice contou pra gente aqui de quando ela tinha 19 anos, era uma universitária e foi estuprada. E o nome desse livro é Sorte porque o policial que atendeu a Alice disse que ela deveria se considerar sortuda porque muitas mulheres tinham sido mortas, além de estupradas. Então, por isso que ela pôs esse nome no livro. Em inglês é Lucky. E ela conta em detalhes o que aconteceu com ela, então é um livro, assim, pra quem tem estômago, sabe? Não é fácil de ler, especialmente sendo mulher. Então, mais do que tudo, esse livro aqui, gente, é sobre como ela se reergueu depois de ter sofrido tanto. E de ter sofrido uma coisa que é a pior coisa que pode acontecer pra uma mulher, né? Então aqui mesmo ela fala que o único desejo que ela tinha era ter a sua vida de volta. Então é um livro muito forte, mas mais uma vez é pesado, então tomem cuidado aí se vocês decidirem encarar essa leitura. O próximo livro também, um livro super pesado, é o Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Eu li esse livro quando eu estava no ensino médio e eu lembro direitinho que eu peguei um exemplar de sebo super velhinho, depois eu comprei esse outro aqui, né, uma edição mais nova, apesar da folha branca que eu não gosto. E eu lembro que eu fui pra escola com meu exemplar de sebo e a minha amiga falou: nossa amiga, que leitura leve, não é mesmo? Casual. E realmente é um livro bem pesado. O que ficou bastante na minha cabeça, assim, marcado, foi quando a Cristiane, ela, viciada em heroína, lógico, ela tentou se desintoxicar junto com o namorado. E assim, as descrições do modo como eles estavam, sabe, querendo ali se desintoxicar e sem conseguir, a abstinência, todos os sintomas que eles sentiam, é assim, terrível de ler, ficou muito marcado na minha cabeça, assim. E a gente também conhece pessoas que conviviam com a Cristiane, né,
amigos e conhecidos dela e como ela foi do vício pra prostituição e é assim, chocante demais. Recomendo esse livro, mas mais uma vez, cuidado. O próximo livro é um livro que eu amo de paixão desde que eu tinha 12 anos de idade, que é o Depois daquela Viagem, da Valéria Piazza Polizzi. É o diário de bordo dela. Ela contraiu AIDS aos 16 anos, na primeira experiência sexual dela com um namorado, porque, nas palavras dela, ela transou sem camisinha. E ela conta toda a trajetória dela. Ela fez um intercâmbio, acho que para os Estados Unidos. Eu lia e relia muito esse livro porque a linguagem da Valéria é muito para o jovem, né? E eu tinha ali 12 anos, né? Tava na pré-adolescência, entrando na adolescência, e eu sentia que esse livro era meu melhor amigo e que a Valéria era uma amiga conversando comigo. Então eu lembro de às vezes abrir páginas aleatórias e começar a ler, assim. E é um testemunho assim bem humorado, né? E em alguns momentos muito triste. Ela fala sobre os médicos que passaram pela vida dela, ela dá apelidos pra eles. Ela conversa mesmo com o leitor, assim. Uma parte que eu gosto muito é uma parte em que ela fala sobre a estante de livros da casa dela, o modo como a mãe dela ficava surda lendo, que é uma coisa que eu me identifico porque minha mãe também ficava. E ela fala que ficava observando a estante da casa dela e imaginando que os livros conversavam entre si. Que o João e Maria ia conversar com a Rapunzel, sabe? Umas coisas assim. E aí ela meio que pede pra gente colocar o livro dela num lugar especial na estante pra ela conversar com muitos personagens também. Eu lembro que quando eu tava na escola eu perguntei pra uma professora por que esse livro não era trabalhado, né, com a gente nas aulas, e ela disse que esse livro tinha muitos palavrões. E por isso as coordenações não estavam mais querendo trabalhar com ele. A Valéria fala palavrão mesmo, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, jovem fala palavrão, tá? Pois é, né? Difícil de entender isso. E eu acho que é um livro tão importante porque ela fala sobre temas muito dos adolescentes, assim, sabe? Fala do jeito que eles querem ouvir mesmo. Então eu recomendo bastante, é um livro mais leve do que os outros que eu mostrei e é uma história que realmente me marcou, assim. Eu lia e relia e eu preciso reler de novo, inclusive. E o último livro que me marcou muito, né, essa história real, é o Diário de Anne Frank, né? Eu li na faculdade, num exemplar super velhinho que a minha amiga Ariadne me emprestou, que ela não tinha lido. Hoje em dia ela já leu o livro, mas na época que eu li ela não tinha lido ainda. E ele tava caindo aos pedaços, assim. E eu lembro de pegar as páginas inteiras e ficar organizando, assim, porque o livro tava realmente se desfazendo. E eu lembro de chorar horrores no sofá da casa da minha tia, lendo esse livro, e pensar que eu já tinha conhecido muitos personagens de papel e tinta na minha vida, né, que viviam ali nos livros. Mas eu chorava porque eu pensava que a Anne, que tinha se tornado minha amiga, né, durante aquela leitura, me contando sobre a vida dela, sobre os sentimentos dela, que também eram muito meus de alguma forma, ela não era de papel e tinta, né? Ela tinha existido de verdade e aquilo me doeu completamente. Porque apesar de tudo que ela estava vivendo, ela ainda tinha otimismo dentro dela e ainda acreditava que as pessoas podiam ser boas. E eu me emociono muito ao falar da Anne porque ela queria ser escritora, ela tinha esse sonho de escrever e a voz dela foi ouvida por pessoas no mundo inteiro. Né? Eu tô aqui no Brasil falando dessa menina e eu tenho certeza que tem alguém agora nesse momento lendo o Diário de Anne Frank e totalmente arrebatado por essa história. Então recomendo demais, demais esse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desses 5 livros que realmente marcaram minha vida. Tomem cuidado se vocês forem escolher ler esses livros. Como eu já disse, muitos deles têm histórias muito pesadas, assim, pontudas mesmo. Então tenham cuidado, eu sempre gosto de dizer isso, porque leituras realmente podem afetar muito a gente, né? E ativar gatilhos também. Se vocês gostaram do vídeo, joinha, por favor, e a gente se vê amanhã para mais um dia do Vedo.